Olá, meu nome é José Vitor Hack. Você está em mais um episódio do curso livre de teledramaturgia do Coletivo Texto Brasileiro. Ficamos 2 semanas sem episódios por algumas coisas que aconteceram, mas estamos de volta falando de sinopse de telenovela, mais especificamente a sinopse de As Andorinhas, que é a novela do texto brasileiro. Para quem está chegando hoje no nosso curso, a sinopse que nós estamos construindo é de uma telenovela em 120 capítulos, cuja ideia original é minha, baseada numa enquete que nós fizemos dentro do Facebook do Texto Brasileiro. Primeiro nós fizemos a pré-novela, tudo isso, perdoem, eu estou com uma faringite mal curada ainda. Nós fizemos a pré-novela e agora nós partimos para contar a novela propriamente dita. A pré-novela nós já mostramos em episódios anteriores. Então vamos lá. A novela, a história como o espectador verá desde o primeiro capítulo. Aí eu começo dizendo, toca o despertador, Fagner acorda assustado, toma banho, veste-se, toma café com leite, desce da sobreloja de uma padaria, local onde mora, e eu descrevo ipsis literis como será o primeiro capítulo da minha novela. É uma maneira de contar a história que garante um mínimo envolvimento do leitor com aquilo que está sendo mostrado. E ele consegue ter uma experiência bem visual com a sua novela desde o começo. Olha lá, toca o despertador, Fagner acorda assustado, dou indicações sensoriais de como é a vida desse rapaz. Ele está indo buscar o primeiro carro dele, a felicidade dele é grande, ele sorri enquanto liga o som do caminho. Aí começa a novela. Percebam então que a novela começa exatamente da maneira como eu apresento. Ou seja, eu não começo falando conceitualmente sobre a novela. Muito embora o foco de uma sinopse seja o conceito. Eu começo falando efetivamente como será. Olha lá. Ele é apresentado a Marília, restaurante aquilo, eles vão almoçar juntos. Chega o entardecer, eles recepcionam o grupo de terapia. Eu estou contando exatamente como vai ser o meu capítulo. Eu não estou sendo figurativo. Olha lá, já estamos na página 4 da sinopse. Fagner orienta a apresentação de todos, começa por si mesmo, diz que é um terapeuta em busca de aprimoramento constante que adoraria aprender com as experiências daquele grupo. Um a um, os membros do grupo falam de onde vêm, como conheceram a ONG e se inscreveram. Para quem está chegando hoje, mais uma vez eu reforço, a novela trata sobre um grupo de terapia. E no primeiro capítulo esse grupo vai ter a sua primeira reunião. Uma moça fala com o Fagner usando um sotaque baiano, isso chama a atenção dele, e ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é da região de Feira de Santana. E ele fica feliz, nossa, minha região. Acaba a reunião, as pessoas começam a ir embora, e o espectador começa a ter uma experiência meio múltipla. O foco sai do Fagner e ele se divide entre todos os membros desse grupo de terapia. O Fagner continua aparecendo muito, mas o foco desse primeiro capítulo começa a se multiplicar entre vários personagens. Personagens que no grupo de terapia não tiveram a oportunidade de se apresentar por inteiro, já que estamos ainda no primeiro capítulo. Provavelmente no primeiro bloco ainda. Vejam que eu coloco alguns diálogos também na sinopse, diálogos que eu vou usar no roteiro do primeiro capítulo, para que a pessoa tenha uma experiência de como é a voz daquele personagem, de como ele fala, como é a relação dele com as pessoas que moram em casa. Tudo isso ajuda na questão do envolvimento. Como nós dissemos em todos os episódios anteriores, sinopse de telenovela não é um documento para ser editado, para ser vendido em livrarias,
Ele não tem ambição literária. Ele é um documento de venda. Você tem que usar este documento para vender o seu peixe. Não existe maneira melhor de vender o seu peixe do que envolver o leitor. Então, nessas primeiras, sei lá quantas páginas são, a minha maior preocupação é que o leitor goste da história, goste dos personagens. Olha lá, Belisa deixa Inara na porta da casa dela, se encaminha para a própria casa, um quarteirão depois. Desce do carro e é recebida aos beijos por Glorinha, sua namorada. Acabo de revelar que uma das personagens é gay. Jupira entra no seu bar, no Gama, contando como é o ambiente, a pessoa já tem uma noção de como é o cenário, mesmo antes de eu falar do assunto. É uma tática que nem sempre é utilizada, eu mesmo não utilizei em todas as minhas sinopses, mas eu acho que para esse trabalho em si, para esse trabalho em específico, cabe muito bem. Por ser uma história que se divide entre vários personagens, todos eles são protagonistas em algum momento, é importante que a pessoa tenha uma noção clara, um pé no chão firme de que história é essa. Olha lá, Fagner está nu na cozinha. Eu já estou dizendo que a história não é só cabeça, não fala só de terapia, de psicoterapia. Ela tem outras nuances. Já tem uma cena de sexo, já teve um atropelamento que passou aí, quem prestou atenção, eu descrevo uma cena de atropelamento. Isso é importante, você está demonstrando desde o começo que a sua história tem potencial para agradar diferentes públicos. Jovens, velhos, crianças, no caso da minha história não criança, porque é uma história adulta. Enfim, isso é muito importante para a telenovela. O produtor tem que entender que é uma história que tem possibilidades de agradar um público muito amplo. Vejam só, eu demorei uns 2 meses para achar você aqui em Brasília. Como assim? Quando vi as fotos desse prédio no seu Instagram, eu liguei para cá e me disseram que você trabalhava aqui. Assuntei, dei meu jeito, descobri a terapia de grupo. Pedi para fazer contigo, na tua sala. Menti que você já tinha sido meu terapeuta. Eu não estou entendendo. Quando me disseram que eu tinha de ter comprovante de residência, bateu o desespero e eu me mandei de Feira de Santana para cá. Em 2 dias eu estava aqui. Arrumei comprovante, me inscrevi, estou numa pensão tem 1 mês já. O tempo todo esperando chegar o dia de ontem. Chegou. Eu vim, te vi, acabou a agonia, o desespero de uma vida inteira. Explica o que você está dizendo que eu não estou entendendo nada. Eu sou Juliana da Silva, neta de Afonso da Silva, filha de Caetana da Silva. Ele fica atônito. Eu sou a semente que você plantou no bucho da minha mãe, que vingou apesar do teu abandono, da tua mesquinharia, etc, etc, etc. Onde é que está Caetana? Morta. Morta como? Isso te interessa? Bora lá, fale. Abandonou a gente por quê? Esse é o gancho final do primeiro capítulo, que eu fiz questão de deixar inteiro o diálogo na sinopse, para que a pessoa tenha noção da força desse gancho. A sinopse sempre deve focar no conceito, mas em determinados casos é importante ser literal e mostrar sem rodeios como será a novela. Seguindo. Tom, pode seguir? Conte-nos a história do macaco e da sua assinatura. Desculpa, sem ser essa outra. Mas eu não posso jogar essa? Agora já foi, eu acho melhor fazer. Já foi? Manda ver. Você viu que tanto falou dessa história? Vamos aproveitar a primeira Vamos, manda ver, manda ver. Ok? Vou deixar seguir. Conte a história do macaco e da assinatura do contrato na TV Globo. Gente, essa história é uma história que vai me perseguir o resto da vida, mas realmente é tão surreal que eu acho que ela tem que perseguir mesmo. Estávamos eu ia assinar meu primeiro contrato na Rede Globo, estávamos na salinha, naquela época o Manuel Martins ainda não era
diretor-geral de entretenimento, o Manuel Martins, que cuidava dessa parte toda de contratos. E estávamos eu, o Daniel Mas e o Macaco na sala de espera. E eu até então não tinha entendido muito bem o que era o Macaco, mas tudo bem, fiquei na minha, aquela coisa toda, não sei o que, falou, tudo. Aí eu soube que o Macaco era da novela do Silvio de Abreu, eu acho que era o quê? Vereda Tropical, pode ser? Tinha macaco na vereda? Não lembro. Enfim, era um macaco que fazia novela do Silvio de Abreu, que estava com a sua dona. Mas eu não, para mim a dona era uma mulher que estava ali, para mim era um macaco que estava ali. Mas o que eu achei mais impressionante foi que a secretária do Manuel Martins veio com a bandejinha de café e o primeiro a ser servido foi o macaco. Eu e Daniel Mais só nos olhamos assim. Até hoje eu brinco com o Manuel Martins e digo assim, você me preteriu, o macaco, que coisa. Foi hilário, foi hilário. Não me senti humilhado, não. Ué, eu não sou descendente do macaco, sou então. Ok, deixa eu dar um corte.